Amém. Amém. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aqui é um filho amado de Deus, diga ô glória. Quem quer sair daqui hoje transformado por Deus, diga ô glória. Quem quer sair daqui essa noite apaixonado por Deus, diga ô glória. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que cara é essa, meu irmão? Deus te ama. Amém. Vamos sentar um pouquinho? Alegria estar aqui nesta noite de hoje, nesse seminário de família. Meu nome é Alessandro Borges. E agora em julho é um mês especial para mim, porque eu vou completar 36 anos de idade, né? Agora em julho. E desses 36 anos, em julho também, eu completo 18 anos de caminhada de fé. Ou seja, metade da minha vida eu caminhei longe de Deus, a outra metade caminhando com Deus. Certamente, sem titubear, sem sombra de dúvidas, a segunda parte, a segunda metade da minha vida tem sido a melhor, a mais revolucionária, a mais significativa, a mais substancial. É muito bom caminhar com Deus. Olha, meus irmãos, eu já não me vejo mais fora desse ambiente. Eu já não me consigo mais me enxergar fora das coisas de Deus, embora eu saiba que eu não posso vacilar, porque o inimigo de Deus, ele quer de todo jeito nos tirar desta caminhada. Ele quer que nós desistamos dessa caminhada, que nós deixamos para lá, porque ele sabe que quando nós estamos caminhando com Deus, ele não tem mais autoridade nenhuma sobre nós. Aliás, nos tornamos uma afronta, uma ameaça para ele. Então ele vai tentar de tudo, e eu espero continuar firme nessa caminhada, porque a certeza que eu tenho que essa é a caminhada certa, amém? Estamos aqui numa jornada, meus irmãos, essa jornada certamente uma hora vai chegar ao fim, então nós temos que permanecer firmes, crescendo, caminhando, evoluindo, prosseguindo. Caiu, levanta, tá certo? E agora em julho eu também completo 9 anos de vida matrimonial. Eu e a Érica nos conhecemos na paróquia em que participo, paróquia São José de Vila Zelina. E o grupo de oração lá é o grupo de oração Novo Pentecostes. E hoje nós estamos em luto, porque hoje Deus recolheu a coordenadora do nosso grupo, a dona Margarida Trevisan, hoje, 23 de março de 2019. Foi ela e seu esposo Nerson, que já está com mais de 90 anos, que fundaram o nosso grupo de oração dia 17 de novembro, há 45 anos atrás, 1976, se eu não estiver enganado. Então foi um dos primeiros grupos de oração da nossa Arquidiocese de São Paulo. Veja, se a RCC está completando 50 anos de fundação no Brasil, o nosso grupo tem 45. Ou seja, logo quando a renovação carismática chegou ao Brasil, que já foi no ano seguinte, né? Lá da casa do Kesme, nos Estados Unidos, quando ela foi inaugurada, a RCC, o movimento da renovação, no ano seguinte veio para o Brasil e em 5 anos já existia um grupo de oração lá na minha paróquia. E hoje ela foi, né, para junto do Pai. Mas tenho certeza que o nosso grupo de oração, a nossa arquidiocese, o nosso movimento ganhou mais uma intercessora no céu. Amém? Mas eu queria falar um pouquinho, eu e a Érica, né, como eu dizia, nós nos casamos lá há 9 anos, em julho completa, e temos um filho chamado João Pedro, de 5 anos de idade. E é uma alegria, irmãos, porque eu e minha esposa, eu costumo dizer que nós somos um casal copeiro, né? Por que nós somos um casal copeiro? Você vai entender. Eu sou escritor, além de músico e pregador, eu sou escritor também, tenho 3 livros publicados, mas o meu primeiro livro é esse aqui, ó. Amor Incondicional, Filho Pródigo. Então aqui foi a palavra que Deus usou para mudar a minha vida, do filho pródigo. Então eu resolvi escrever esse livro para relatar, para registrar aqui a minha experiência de filho mais novo. Mas por que eu estou falando desse livro? Porque nesse livro eu defendo uma tese, é uma tese simples, né?
Mas eu defendo uma tese nesse livro que diz o seguinte: eu pergunto para o leitor, eu pergunto assim para o leitor, o que é um namoro? E eu dou a resposta para o leitor também. O namoro é a amizade que deu certo. Ok? Vocês concordam com isso? Beleza? Até aí tranquilo, né? Então, o que é o namoro? O namoro é a amizade que deu certo. Seguindo essa linha de raciocínio, o que é o noivado? Calma, um de cada vez. Hã? Um namoro que deu certo. Muito bem. Ainda seguindo essa linha de raciocínio, o que é o casamento? Ah, muito bem. Olha como vocês estão aplicados. Vamos então recapitular. O que é o namoro? O que é o noivado? O que é o casamento? Pergunta final, para ganhar o 10 agora. O que é a família? Não tirou 10 não, tirou nota 5. Está meio certo. A família é o conjunto de todos estes elementos. Então a família é uma obra em construção e ela começa lá no tempo da amizade. E passo a passo, fase a fase, ela vai sendo construída. Então eu e a Erika nos tornamos amigos, depois percebemos em Deus um propósito de namoro, um namoro cristão, né, onde nós vivemos a castidade. E eu vou dizer para vocês, não é fácil, mas em Deus nós podemos e conseguimos, né? E aí namoramos, e aí entra a questão do casal copeiro, né? Porque nós assumimos o compromisso de namoro, olha que lugar apropriado, era num encontro de músicos, né? Porque a música foi a porta que Deus abriu para que eu pudesse voltar para a igreja. Eu me lembro do profeta Jeremias, no capítulo 20, versículo 7, ele diz assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então foi a música que Deus usou para me atrair para junto dele. Chegando lá, a Erika já era do ministério de música, do grupo de canto. Então ali nós estabelecemos uma amizade de respeito e admiração. E ali Deus foi então regando esta semente. E aí no dia 6 de julho de 2002, aí vocês vão entender agora a questão do casal copeiro. Porque em julho de 2002, quem gosta de futebol aqui, levante a mão. Ah, os meninos não me deixaram, né? Isso aí. E o que aconteceu em julho de 2002? Copa do Mundo, o maior evento de futebol, né? Do mundo. Quem foi campeão mesmo? Brasil, olha que beleza, hein? E eu e a Erika então também, em julho de 2002, assim como o Brasil, nós iniciamos o ciclo do namoro. Durou 4 anos, olha que beleza, né? E a Copa do Mundo acontece de quanto em quanto tempo mesmo? 4 em 4 anos. Então em julho de 2006, encerramos o ciclo do namoro e iniciamos o ciclo do noivado. O que estava acontecendo em julho de 2006 mesmo? O Brasil foi campeão. Não foi? Puxa, quem foi? A Itália, né? A Itália foi campeã. O Brasil não ganhou, mas eu e a Erika demos um passo em Deus. O noivado durou mais 4 anos. Finalmente, em julho de 2010, depois de 8 anos, entre namoro e noivado, finalmente ela parou de me enrolar e nós... Ô irmão, tá rindo do quê? Normalmente quem ri essa hora é as mulheres. Os homens é uma raça unida, né? Claro, a gente fala assim brincando, mas foi no Kairos, no tempo de Deus. Então, em julho de 2010, dia 31, nós então contraímos matrimônio no altar da paróquia São José de Vila Zelina. O que aconteceu em julho de 2010 mesmo? Copa do Mundo. O Brasil ganhou? Quem ganhou? Espanha. Tá vendo? O pessoal aí é bom, hein? Então, meus irmãos, a família é isso. A família é uma obra em construção. A família é o santuário da vida, como dizia São João Paulo II. E santuário significa lugar sagrado, nascente de Deus. A família é a menina dos olhos de ouro de Deus. A família é a primeira instituição criada por Deus. Deus criou o ser humano para viver em família. A família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. Não existe sociedade sem família. E olha que interessante, meus irmãos.
que eu queria partilhar para vocês, né? Achei oportuno porque depois de casado, depois que me tornei pai, normalmente a gente fala na condição de pai. E hoje vocês pediram para que eu falasse sobre o tema filho. É um seminário de família. Tivemos um encontro em que alguém falou sobre a temática do pai. Semana passada vocês ouviram aqui a temática da mãe. E hoje vocês vão então entender a temática do filho. Até porque, apesar de hoje eu ser pai, eu continuo sendo filho. Os meus pais, Edith e Joaquim, ainda estão vivos. E eu, antes de vir para cá, tive a oportunidade de me encontrar com meu pai. Dei uma carona para ele do trabalho até a sua casa, porque é caminho de cá. E era mais ou menos coincidência com o horário dele sair. Eu falei, pai, espera, não vai de ônibus não, hoje eu vou te levar em casa. E aí nós tivemos a oportunidade então de conversar um pouco. E aí eu, claro, pedi a bênção para ele e na hora de me despedir disse para ele que eu o amava, né? Coisa que para mim era um paradigma, era algo incabível, inconcebível ter coragem de dizer isso ao meu pai. Hoje, depois de velho, né? Já com 36 anos, falo com naturalidade. Porque eu sei que isso faz toda a diferença. Então eu queria, meu irmão, que você junto comigo refletisse sobre essa temática de filho. Porque eu não sei se você sabia. Se não sabia, vai ficar sabendo agora. Tanto eu quanto você, nós temos uma dívida de gratidão eterna e impagável para com nossos pais. Você sabia disso? Que você tem essa dívida com os seus pais, uma dívida eterna e impagável para com eles, dívida de gratidão. Será que você tem dialogado com os seus pais? Você senta à mesa com eles para fazer as refeições? Você pede a bênção para os seus pais? Você tem consciência que você não tem pais perfeito, que você não é um filho perfeito, que a sua família não é uma família perfeita? Será que nós, de fato, temos observado o mandamento de Deus, o quarto mandamento, honrar pai e mãe? Por isso, meu irmão, convido você nessa noite a ter a certeza que Deus hoje nos lança um desafio que um filósofo francês cristão dizia, o Paul Caldwell. Ele dizia que o jovem não nasceu para o prazer, o jovem nasceu para o desafio. E o desafio de Deus para essa noite é que nós sejamos diferentes neste mundo de iguais. Hoje Deus nos desafia, nessa noite, a nos tornarmos, assumirmos o compromisso de sermos filhos melhores. Então, meu irmão, te desafio nessa noite sair daqui com um desejo, com um coração ardendo, em desejo de chegar na sua casa e pedir perdão para os seus pais, de dar um abraço neles e dizer que o ama, porque eu tenho certeza, meu irmão, que se você fizer isso, Deus vai revolucionar a sua vida familiar. Você crê nisso, sim ou não? Então olhe para quem está do lado e fala assim, escuta aqui, meu irmão. Você está pensando o quê? Que só Zezé e Luciano são filhos de Francisco? Nós também somos filhos espirituais do Papa Francisco, que nos ensina que o cristão não pode ter cara de cemitério. Fala, põe um sorriso bem grande nessa cara, nessa fuça aí, porque Deus te ama. Amém? Você crê nisso, sim ou não? Então vamos aplaudir esse amor extraordinário, sobrenatural, incondicional de Deus por nós. Amém? Eu quero que você pegue a sua palavra, a sua Bíblia, e abra no livro de Eclesiástico, capítulo 3, de 1 a 18. Eclesiástico 3, de 1 a 18, é uma palavra da qual nós devemos observar, da qual nós devemos mastigar, da qual nós devemos ingerir, da qual nós devemos nos debruçar para entender bem qual é o nosso papel na condição de filho.
Eclesiástico 3, de 1 a 18. Essa palavra, ela tem que causar um desconforto em nós. Essa palavra tem que nos tirar da inércia, da zona de conforto e fazer com que nós saiamos daqui hoje com um propósito novo. Eclesiástico, capítulo 3, de 1 a 18. Amém ou misericórdia? Amém. Louvado seja Deus. Olha, eu trouxe hoje a tradução da Jerusalém. Normalmente eu não uso ela em grupo de oração porque é uma tradução boa para estudo. Mas confesso que saí correndo de casa e não deu tempo de pegar outra tradução. Essa estava no carro, então falei, vou usá-la. Essa tradução, ela é direto dos originais. Normalmente as outras é tradução da tradução. Mas fiquem tranquilos. A mensagem é a mesma. No versículo 1 diz assim: Filhos, escutai-me, sou vosso Pai, e fazei o que vos digo, para serdes salvos. Olha, então é Deus, na condição de Pai, chamando a nossa atenção para Ele, para que a gente possa ouvi-lo e ouvindo-o, possamos ser salvos. Pois o Senhor glorifica o Pai nos filhos e fortalece a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. Vai gravando isso. O que honra sua mãe é como quem junta um tesouro. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos e no dia da sua oração será atendido. Aquele que honra o pai viverá muito, e o que obedece ao Senhor alegrará a sua mãe. Tenho certeza aqui que, assim como a minha, tem orgulho do homem que me tornei, do homem de fé que me tornei. Tenho certeza que sua mãe vai se orgulhar de você à medida que você observar e viver os mandamentos de Deus. Versículo 7 diz: Aquele que teme o Senhor honra seu pai. Ele servirá a seus pais como ao seu Senhor. Em atos e palavras respeita teu pai, a fim de que venha sobre ti a sua bênção. Porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe desenraiza os alicerces. Não te glories com a desonra de teu pai, porque não é nenhuma glória para ti a desonra do pai, pois a glória do homem está na honra de seu pai. E é vergonha para os filhos a mãe desprezada. Filho, cuida do teu pai na velhice e não o desgostes em vida. Mesmo se a sua inteligência faltar, sê indulgente com ele. Não lhe faltes com o respeito, tu que estás em pleno vigor, pois a caridade feita a um pai não será esquecida, e no lugar dos teus pecados, ela valerá como reparação. No dia de tua provação, Deus lembrar-se-á de ti, como a geada ao sol. Assim teus pecados serão dissolvidos. É como um blasfemador, aquele que despreza seu pai, um amaldiçoado pelo Senhor, aquele que irrita a sua mãe. Caríssimos, essa palavra é muito forte, ela é contundente. Confesso que depois de ler essa palavra eu tremi. Eu falei, será que de fato eu estou vivendo isso? Será que de fato eu estou sendo este filho ao qual a palavra de Deus nos configura? Porque, meus irmãos, essa palavra aqui para nós hoje é um estatuto,
é um manual, uma regra de vida. Nós deveríamos pegar essa página da Bíblia e colar no lugar de honra na nossa casa para ler todos os dias. Porque, meus irmãos, a palavra aqui ela é clara, ela é explícita para nós, que o mandamento de honrar pai e mãe é uma regra de vida, é um dever nosso, é uma missão, é uma vocação. Aliás, meus irmãos, certamente eu, quando constituí minha família, eu pude escolher a mulher com quem eu iria me casar. Mas a família da qual nós nascemos, da qual nós viemos, nós não escolhemos. Quem escolheu foi Deus. E se Ele escolheu, Ele fez a melhor escolha. A sua família é a melhor família para você. Olha, meus irmãos, talvez você tenha chegado ao mundo em uma condição desfavorável. É muito comum a gente ouvir, ou talvez você já tenha ouvido isso dos seus pais, que você não foi planejado, que você não foi uma criança programada, desejada, que é uma gravidez indesejada. Não importa em que situação você veio ao mundo. O mais importante é que nós viemos ao mundo, querendo ou não, nossos pais planejando ou não, Deus autorizou, Deus permitiu e assim o fez, e nós chegamos aqui. Por isso, meus irmãos, que quando eu disse que nós temos uma dívida eterna de gratidão e impagável para com nossos pais, é porque nós vencemos a primeira e a segunda corrida da vida. A primeira corrida da vida, meus irmãos, trata-se de, entre milhões, nós fomos os contemplados a fecundar o óvulo de nossas mães. Vejam, meus irmãos, eram milhões. Você foi o selecionado, você foi o contemplado, o predestinado, o escolhido por Deus para se tornar um ser tangível, palpável, deixar de ser apenas um sonho de Deus e se tornar uma realidade, um milagre vivo de Deus. Você venceu a primeira corrida da vida. Parabeniza quem está do seu lado. Eu falei, parabéns, meu irmão. Agora, quando você chegar na sua casa, você dê os parabéns aos seus pais, porque foi graças a eles que você venceu a segunda corrida da vida. Porque mesmo seus pais não tendo planejado, não tendo desejado, mesmo eles não tendo estrutura emocional, psicológica ou financeira para recebê-lo, eles não interferiram, não interromperam na sua gestação. Eles te assumiram e permitiram que você chegasse ao mundo. Estou falando isso num país que é recordista em aborto, num país que quer enfiar goela abaixo a legalização do aborto. Já pensou se seu pai e sua mãe tivessem interrompido a sua vida? Tivesse te abortado, você não tivesse chegado ao mundo? Você já parou para pensar nisso? Quantas vidas foram interrompidas? Quantas crianças não tiveram a chance que você teve? Porque os pais tiraram, assassinaram. Os seus pais te assumiram, te aceitaram, mesmo não tendo preparado para isso. Olha, eu digo isso, meus irmãos, porque eu sou uma família que nasceu do acaso. Eu venho de uma família que nasceu do acaso. Meus pais são do Nordeste, vieram para São Paulo. Meu pai Joaquim veio do Piauí, minha mãe Edith veio da Bahia. Minha mãe veio nova para cá, porque na época em que eles vieram para São Paulo, tinha-se aquela mentalidade, talvez eles estavam certos disso, de que aqui em São Paulo você tivesse condições de fazer uma vida melhor, porque eles vieram do sertão, de vilarejos, lugares simples, pobres do Nordeste.
Vieram para São Paulo com a expectativa de mudar de vida, de arrumar empregos. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Eles se conheceram, se relacionaram e minha mãe engravidou. Só que tem um detalhe aí importante. Minha mãe tinha 14 para 15 anos, meu pai tinha 29 anos. Meu pai havia deixado uma noiva lá no Piauí. Só que naquela época, isso aconteceu em 1980. Aliás, 1979, que meu irmão nasceu em janeiro de 80. Não tinha filho, não era igual hoje, que filho não amarra ninguém, né? Naquela época tinha que casar. Meus avós maternos falaram, agora você vai ter que casar. E ele deixou noiva lá. E aí meu pai casou minha mãe sem o tempo da amizade, sem se conhecer, sem o tempo do namoro, sem o tempo do noivado. Olha quantas fases eles quebraram, que eles pularam e queimaram. E isso, meus irmãos, causou um estrago tremendo na vida conjugal deles até hoje. Eles moram debaixo do mesmo teto, mas não é mais um casal. Uma família desestruturada. Mas mesmo assim, eles não tiraram a vida do meu irmão. Aliás, eu sou de uma família de 5 irmãos. Eu sou o divisor de águas. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e tenho 2 irmãos mais novos. Eu vou falar a escalação para você. O mais velho é Alex. Depois veio o Alexandro, aí veio o Alessandro, tem o Alexandre e tem a Alessandra. Gostaram da criatividade? Que lindo, né? Os nomes que meus pais escolheram. Então, eu sou o irmão do meio. Por 8 anos fui o caçula, depois passei o bastão para o meu irmão Alexandre e logo em seguida veio a Alessandra. Somos 2 gerações diferentes. Os 3 irmãos mais velhos são uma geração, os 2 mais novos são outras. Então quando meu pai e minha mãe falavam Ale em casa era um problema, né? Porque quando era coisa boa todo mundo ia, quando era coisa ruim todo mundo ficava, acho que é você. A mãe deve estar falando com você lá, vai lá ver o que é. Uma família simples, uma família humilde. E foi nessa família que Deus escolheu para que eu viesse ao mundo. E olha, meus irmãos, não pense você que eu vim por acaso e para o acaso. Todos nós, quando nascemos, é por uma vontade de Deus. E a nossa primeira vocação como ser humano é a de filho. Porque quando eu nasci eu não era pai, né? Como eu sou hoje. Mas quando eu nasci, a única certeza que eu tinha é que eu era, quem é? É filho de quem? É filho da Edith e do Joaquim. Então, meus irmãos, ser filho é a vocação primeira do ser humano. Você é concebido no seio de uma família. Você é filho de alguém. E olha, meus irmãos, a minha família é uma família muito simples, mas Deus, quando eu comecei a caminhar com Deus, eu entendi o propósito de Deus. Que eu não vim ao mundo porque eu quis, foi uma vontade dele. Eu não fui lá no trono de Deus e falei, Senhor, me manda lá para a terra. Talvez lá eu tenha utilidade, porque aqui está muito tranquilo, né? Aqui não tem guerra, não tem morte, né? Não tem nada, aqui é só paz, é só louvor. Me manda para lá. Você pediu para vir ao mundo? Sim ou não? Você foi lá incomodar o Senhor na presença dele e falou, Senhor, me manda lá para a terra. Você foi pedir? Agora ninguém quer ir embora também, né? Ninguém pediu para vir, mas ninguém quer ir embora também. Mas nós vamos. Olha, amanhã eu terei que ir no velório de Dona Margarida e esse ano já é o 3º. E toda vez que eu entro num velório, eu fico pensando, uma hora eu estarei ali. Como é que eu vou chegar ali? Vou chegar bem ou vou chegar lá cambaleando? Aos trancos e barrancos.
Porque é triste quando morre alguém e as pessoas falam: ufa, vamos ter paz agora. Porque era um estorvo, só dava problema, só dava dor de cabeça, só aprontava. Até que enfim, agora a fulana vai descansar, porque não tem que mais ficar gastando a sua saúde, o seu psicológico, o seu dinheiro com esse estorvo, esse encosto. Ou as pessoas vão olhar e falar assim: era um filho obediente, reto, íntegro, honrou o pai e a mãe até o final da sua vida, foi um grande pai, um grande esposo, foi um homem de fé, foi uma mulher de fé. Eu espero que no meu caso seja a segunda condição, porque é para isso. Então quando você vai no velório é para você olhar e falar assim: logo logo vai ser a minha vez. Como é que eu estou me preparando para isso? Você pode começar sendo filho melhor, porque a sua primeira vocação como ser humano é ser filho. Mesmo que você tenha chegado em meio a uma família desestruturada, talvez seu pai era alcoólatra, talvez seu pai abandonou sua mãe, talvez sua mãe não estava preparada para ser mãe e não te deu o devido amor, carinho, atenção que você merecia. Embora eles tivessem essa obrigação, mas se eles não fizerem, não culpe, não julgue-os, porque talvez eles não estavam preparados para isso, talvez eles também não tiveram isso dos seus avós. O que importa é você fazer a sua parte sem esperar nada em troca, mesmo que seu pai e sua mãe não tenham sido bons pais e boas mães, mas lembre-se sempre dessa dívida de gratidão que você tem para com eles, que eles permitiram que você viesse ao mundo e vencesse a segunda corrida da vida. Então só por isso, sendo um bom pai ou uma boa mãe, não importa. O importa é que você tem essa dívida e você deve pagá-la sendo um filho íntegro, dando orgulho a eles, respeitando até o final da sua vida, até a sua velhice, na doença, no seu analfabetismo virtual, porque às vezes a gente não tem paciência de ensinar o pai e a mãe a mexer no WhatsApp, né? Meu pai e minha mãe agora mexem no WhatsApp, gente. Que coisa maravilhosa, né? Às vezes tem que traduzir, porque não dá para entender, né? O que eles escrevem. Tem hora que nem o corretor ajuda, viu? Mas enfim, é o jeitinho deles. O importante é que eles estão se comunicando com a gente, estão antenados, né? Já estão indo para o Facebook. Minha mãe já está mais avançada um pouco, meu pai é noviço ainda, está aprendendo. E às vezes a gente não tem paciência de ensiná-los, né? Aliás, a gente não tem paciência com o pai e mãe, principalmente se tratando de uma coisa que você sabe e eles não. Agora é engraçado, porque quando a gente era bebê, para aprender a comer, para aprender a andar, o nosso pai e a nossa mãe teve paciência com a gente. Por que você não tem paciência com seus pais? Quantas noites mal dormidas seus pais tiveram por sua causa? Eu falo isso porque agora eu sou pai, e tem um ditado que diz que a gente só aprende a ser filho quando a gente se torna pai. E eu digo para vocês, nesses últimos 5, 6 anos eu aprendi a ser mais filho do que eu fui a minha vida inteira. Porque olha, quando eu vejo meu filho doente, você tem que ir de madrugada correr para o hospital com ele, porque você não sabe o que fazer. Você se preocupa. Quando meu filho um dia com 2 anos de idade caiu, abriu a cabeça, cheguei no hospital, estava com a cabeça aberta, dava para ver os miolos. E aí você tem que chegar lá, tem que dar ponto, você passa aquele sufoco danado. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como é difícil esse negócio de ser pai. Aí eu paro, peraí, mas minha mãe teve 5. Eu estou tendo trabalho com 1. Quando você é chamado na escola porque seu filho não está se comportando bem, e aí quando eu cheguei lá eu falei, meu Deus do céu, quantas vezes minha mãe também não foi chamada na escola por minha causa. E olha, gente, parece que é um filme que passa na cabeça da gente, porque assim, as virtudes dos filhos são as virtudes dos pais, mas os defeitos dos filhos também são defeitos dos pais. E quando eu cheguei lá, a coordenadora pedagógica começou a falar, olha, é um menino inteligente, aprende as coisas fácil, mas ele bagunça demais. Eu falei, meu Deus, era a mesma coisa que minha mãe ouvia quando ia nas reuniões da minha escola.
Olha, mãe, seu filho, ele tem notas boas, mas ele fala muito, conversa demais, bagunça demais. Eu falei, eu estou pagando tudo o que minha mãe passou comigo. É a hora que você começa a valorizar mais sua mãe. E olha, gente, se tem uma coisa que me desmonta, é quando eu vejo meu pai e minha mãe amando meu filho. É quando eu vejo eles abraçando e ficam com aquele chamego com meu filho, porque é como se eu estivesse ali também. Parece que a gente também se sente amado. Porque sabe o que, meus irmãos? A gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse hábito, né? De abraçar pai e mãe, de beijar. Aliás, a gente fica conversando. Eu, quando tinha 9 anos de idade, já não queria que minha mãe me levasse mais na escola, não, porque eu tinha vergonha de chegar com ela na escola lá. Imagina eu, hoje, deixar meu filho ir para a escola sozinho? Imagina. É outra época, é outro tempo, gente. Eu era da época em que eu ficava na rua o dia inteiro. Era bolinha de gude, era pipa, era futebol, era carrinho de rolemã, era pique-esconde, era taco, a gente, peão, jogo de botão, jogava baralho, a gente fazia de tudo. Olha, a minha casa, eu só ia para comer, tomar banho e dormir. E eram nossas mães indo na rua atrás da gente o tempo todo, gritando, filho, vem para casa tomar banho, vem jantar, sai um pouco da rua. Hoje é as mães pegando o filho pela orelha de dentro de casa e querendo que o filho vá para a rua um pouco, porque não sai do celular, não sai do videogame, não sai do computador. Olha a inversão de valores, gente. Antes a mãe ia buscar a gente pela orelha na rua, agora ela tira nós de casa pela orelha, né? São épocas diferentes, são gerações diferentes. Eu vivi num período, meus irmãos, que a gente passou muita necessidade. Fome, eu não posso dizer, estaria mentindo para vocês, mas nós passamos muita necessidade. A ponto de às vezes não ter mistura, só arroz e feijão para comer. Às vezes a minha mãe tinha que fazer o milagre da multiplicação do ovo, né? Ela tinha poucos ovos na geladeira e tinha que durar a semana inteira. Quando tinha muito, cada um ganhava um ovo. Quando tinha pouco, ela tinha que fazer um omelete, porque com o omelete rendia mais, né? E aos domingos, às vezes, tinha um franguinho em casa. Eu já fui trabalhar, gente. No meu primeiro emprego eu levava marmita. E às vezes eu tinha que comer um pouco escondido, para não ficar constrangido na frente dos outros na hora de abrir a marmita e as pessoas verem que só tinha arroz e feijão. E olha, hoje eu louvo a Deus por isso. A gente morava de aluguel. Eu me lembro que meu pai chegou a ficar devendo 14 meses de aluguel, igual o seu Madruga do Chaves lá. E olha, gente, por incrível que pareça, o antigo dono, o proprietário, a gente não pagava na imobiliária, porque imagina, com 3 meses devendo, a imobiliária já tinha enxotado. O cara, igual o seu Barriga, ia lá em casa todo domingo. Ele tinha uma Martigona mesmo também. Não vou falar o nome dele aqui, não sei nem se esse homem está vivo ainda. Todo domingo ele ia lá. E eu era pequeno, não entendia muito, mas via meu pai e ele batendo boca, se desgastando. Meu pai tinha um comércio que estava indo de mal a pior, ele tinha um sócio, o sócio vivia roubando. E roubava a mercadoria, roubava dinheiro do caixa. E meu pai não sabia, não fechava a conta porque a mercadoria estava acabando e não tinha dinheiro para repor. Onde está indo esse dinheiro? E tudo isso foi fazendo com que meu pai um dia infartasse na rua de madrugada. Quando foi umas 3, 4 da manhã, meu pai saía muito cedo. Chegou um homem batendo na porta da nossa casa, dizendo que meu pai estava a 2 quarteirões aí jogado na rua. Eu ainda era muito novo, tinha 10, 9 anos, não me lembro. Meu irmão mais velho que foi lá acudir meu pai. Meu pai teve uma parada cardíaca na rua, não passava ninguém. E os poucos que passavam achavam que meu pai era um bêbado, estava ali jogado e não socorria ele pedindo ajuda. Ele estava morrendo. Nós morávamos numa casa que estava quase caindo sobre a nossa cabeça, porque a construção era antiga e o teto já estava cedendo já. Meu pai teve que pôr umas talas assim no teto para não cair na nossa cabeça. Então nós tivemos sempre uma vida muito simples. Mas uma coisa eu tenho que reconhecer. Foi vendo a figura do meu pai e da minha mãe que eu aprendi a ser um homem honesto, um homem reto, um homem de conduta.
Porque hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que faz apologia à cultura do levar vantagem. As pessoas querem levar vantagem o tempo todo, umas sobre as outras. E olha, gente, uma vez eu vi uma história de um pai que levou seus 2 filhos para o circo. Chegou lá e perguntou para o homem da bilheteria: quanto custa o bilhete para entrar no circo? E aí o homem disse: custa R$20. E ele perguntou assim: e a partir de que idade é pagante? Ele falou: a partir dos 7 anos é pagante, até 6 anos não paga, a partir dos 7 paga. O mais novo dele tinha 7 e o mais velho 10. Ele disse: então me dê 3 ingressos. Quando o homem estava pegando os ingressos para ele, o homem virou para ele e falou assim: olha, você deixou de economizar R$20 agora, porque certamente se você falasse que esse menino, seu filho mais novo, tinha 6 anos para mim, eu não ia nem questioná-lo, nem pedir RG nem nada, eu ia deixar ele passar, porque ele passaria tranquilamente por uma criança de 6 anos. O pai virou para o homem da bilheteria e falou assim: eu prefiro gastar hoje R$20 e mostrar para o meu filho que eu sou um homem de caráter, que eu sou um homem honesto, do que economizar R$20 e dar esse péssimo exemplo de desonestidade para o meu filho, e amanhã ou depois eu tenho que gastar muito mais para tirar ele da cadeia. Então, ser um bom pai e uma boa mãe não é dar a melhor roupa, o melhor tênis, a melhor escola para o seu filho, não, o melhor celular. Embora seja importante, se você tiver condições, isso não é a prioridade. Ser um bom pai e uma boa mãe é dar a atenção, o amor e dar uma educação moral e religiosa para o seu filho. E nós, meus irmãos, como filhos, um bom filho é aquele que honra o seu pai e a sua mãe, aquele que respeita seu pai e sua mãe. E olha, nas pequenas coisas você pode fazer isso, pedir a bênção para ele. Quando forem fazer as refeições, convide eles para sentar à mesa. Não fica comendo no sofá olhando para a televisão, não. Ou não se tranca lá no seu quarto com um prato de comida, não. Nós precisamos dialogar mais, gente. Olha, o Papa João Paulo II, em 1998, quando veio ao Brasil, e foi o ano que ele decretou o ano da família, ele dizia: eu vejo aqui jovens órfãos de pais vivos. O jovem não conversa mais com os seus pais. E às vezes o gesto de sentar à mesa para fazer uma refeição estreita os laços familiares. Porque é um momento de partilha. É um momento que você pergunta: aí, como foi o seu dia? Como é que você está indo lá no seu trabalho? Na sua escola? Converse. A gente conversa pela internet com o mundo e às vezes não temos a capacidade de cruzar um cômodo dentro de casa para conversar com o nosso pai e a nossa mãe. E olha, meus irmãos, hoje, diante de algumas dificuldades que sofro com meu filho, desde o comportamento, a doença, eu percebo ainda mais o valor do meu pai e da minha mãe. E olha, meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês: embora eles estão partindo, em breve eles vão partir. Temos pouco tempo para aproveitar a presença deles, porque depois que eles forem embora, você vai sentir muita falta. Tem alguém aqui que não tem mais pai ou mãe? Estou vendo pessoas jovens levantando a mão. Hoje eu posso dizer que eu sou um homem privilegiado, que ainda tenho pai e mãe aos 36 anos de idade. Mas não sei até quando terei pai e mãe. Então eu tenho que viver o hoje. Eu tenho que aproveitar o hoje, porque depois que eles forem embora não tem mais volta. Aí não adianta querer pôr um terno bonito, um sapato novo lá no pai no caixão, porque ele já está morto. Os bichos vão comer. O que você tem que fazer por eles é em vida. Se seu pai e sua mãe estão perdidos na vida,
Ajude-os a encontrar o caminho de Deus. Seja você esse sinal, essa janela de Deus, embora os pais tenham primeiro essa vocação de ser exemplos na fé, mas nem toda família é estruturada assim. Nem toda família foi concebida assim. Às vezes você nasce no meio de uma família que cada um está para um canto, que ninguém nem sabe que é Deus, e você vai ter que ser presença de Deus na sua casa. Mas dê orgulho para o seu pai e para a sua mãe, porque eu tenho certeza que hoje os meus pais sentem orgulhos de mim. Orgulho pelo homem que me tornei, pelo profissional que eu me tornei, pelo pai, esposo e homem de fé que me tornei. Porque eu digo para vocês, um dia eu causei muito desgosto para meus pais. Um dia eu já fui um estorvo na vida dos meus pais. Um dia minha mãe teve que ouvir de uma vizinha dizendo assim: olha, o seu filho não tem jeito não. É um menino desbocado, não respeita ninguém. Imagina a mãe ouvir alguém falar isso do filho. Deve ser doído, como uma facada entrar no peito. Olha, meus irmãos, a minha adolescência foi conturbada. Eu que vivia na rua com amizades ruins, mergulhada no vício da pornografia, do álcool, do cigarro, até pichador, gangue de pichador eu já fiz parte. E eu me lembro de um episódio em que meu irmão e um finado amigo nosso, que eram os cabeças, da nossa gangue de pichadores, foram pichar uma escola. Os vizinhos viram, denunciaram, a polícia deu flagrante nos dois. Eles eram menores ainda. Quando eu vi a polícia chegando na porta da minha casa, perguntando se minha mãe era mãe dele, e intimando ela aí na delegacia, aí eu tremi. Porque eu também era da gangue, mas aquele dia eu não tinha saído pro rolê. E aí, meus irmãos, minha mãe passou uma vergonha, um constrangimento na delegacia. Eles não foram presos, mas tiveram que ficar 6 meses prestando serviço social, gratuito. Mas e o constrangimento que minha mãe passou? E o sofrimento que eu causei para minha mãe por ter sofrido 2 acidentes que eu poderia ter morrido. Quando eu era jovem, eu morava perto de um campinho de várzea ali, Estava tendo festa do rodeio lá. E nós, como éramos sócios do clube, mesmo o rodeio não pertencendo ao clube, o clube só dava o espaço. Nós sempre entrávamos gratuitamente para ver o rodeio. Mas aí a vizinhança reclamou por causa do barulho e eles tiveram que desmontar a arena antes do tempo. E aí os donos lá do rodeio disseram assim: olha, molecada, já que vocês, a gente sempre deu aí uma colherzinha de chá para vocês, deixou vocês entrar de graça, Será que vocês não podiam dar uma ajudinha para nós não, para desmontar a arena aí? E aí, lá vai nós. Eu fui lá no último andar da arquibancada. E era uma arquibancada que tinha umas vigas de madeira para sentar, que ela, era de encaixe. Você, desencaixava de um lado depois do outro. Na hora que eu comecei a puxar uma madeira, um rapaz olhou para mim e falou: você vai desmontar esse negócio aí? Eu falei: eu vou. Ele falou: só vou sentar aqui e ver você cair. Quando ele fechou a boca, gente, eu desencaixei a madeira. Na hora que eu desencaixei, ela foi para baixo. E nesse movimento eu já fui junto. Caí do último andar de uma arquibancada de rodeio. Lá embaixo, assim, por providência de Deus, tinha uma pilha de telha. Não me lembro que tipo de telha que era, acho que era telhas de alumínio, que amorteceu a queda. Pum! Quando foram me acudir lá, gente, na hora eu falava, a voz não saía, porque faltou o ar naquela hora. E aí as pessoas começaram a fazer um movimento com meus pés para que o ar pudesse voltar. E aí quando o ar voltou, a minha voz saiu, eles, ufa, que alívio, Aí começaram até a fazer piadinhas. Na hora eu estava com o sangue quente, Falei, beleza, acho que não aconteceu nada. Quando eu cheguei em casa e eu fui deitar, meu Deus, aí a dor veio. O sangue esfriou. E aí no dia seguinte eu contei para minha mãe o que tinha acontecido. Ela me levou no hospital e ela levou um sermão do médico dizendo assim: a senhora
não trouxe, você tinha que ter trazido seu filho aqui ontem, na hora do acidente. Já pensou se acontece alguma coisa? Minha mãe falou, eu não sabia, ele só me contou agora. Olha, minha mãe ainda tomou uma bronca do médico por minha culpa. E uma outra vez também, que eu estava com um colega de moto. Eu era menor, não tinha carta, eu estava dirigindo a moto do meu irmão. E aí resolvi dar uma carona para esse amigo meu. E aí, meus irmãos, no meio do caminho nós sofremos um acidente. Um cara fechou a gente, não deu tempo de desviar. E aí nós caímos, eu estava até sem capacete. Nós caímos, eu caí de cabeça e caí rolando no chão. Esse meu amigo, a perna dele bateu no bico do carro, ele quebrou o fêmur, na hora. Quando nós terminamos de cair, eu vi ele com a perna torta. E ele teve um corzinho assim na testa, bem pequenininho. Mas aí o mel foi descendo, né? Quando eu vi ele com aquela cara assim, ó, coberta de sangue e a perna torta, eu pensei, matei o moleque. E agora? O que eu vou fazer? Não tinha carta, era menor. Acho que o documento da moto também estava irregular. Eu tinha 16 anos na época. Faz 20 anos isso, ou mais até. E aí, na hora eu falei, meu Deus, bateu o desespero. E agora, o que eu vou fazer? Chamaram o resgate chegou para socorrer o menino. E o que eu fiz? Estava quente, ainda levantei, peguei a moto e fui embora, com medo de ser preso. Cheguei em casa, não contei nada para minha mãe e fui dormir. Quando foi de madrugada, a mãe do rapaz bateu lá em casa, querendo saber como eu estava. Porque o meu amigo estava no hospital, pedindo para a mãe notícias minhas, porque ele viu o jeito que eu caí, e ele achou que eu, na queda, tinha sofrido coisa pior do que ele. E ela foi até em casa só para saber como eu estava. Minha mãe falou, nem sabia que tinha acontecido isso. Ele não me contou nada. Olha o trabalho que eu dei para minha mãe, gente, para o meu pai. Hoje eu paro e falo, meu Deus do céu, quanta coisa, desde brigas. Aliás, meus irmãos, quando eu fiz meu primeiro encontro de jovens, você vai me avisando do tempo, tá bom, irmão? 10, 5, beleza? Que aí já 10 tá ótimo. Imaginei, por isso que eu perguntei. Eu tinha preparado outra coisa aqui, nem tô olhando, porque Deus tá me inspirando a falar isso. Porque hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, como mudei trabalho para meus pais. E hoje, graças a Deus, eu dou mais motivo de orgulho para eles do que de preocupação. E então assim, eu me lembro que antes de eu fazer meu primeiro encontro de jovens, eu tive uma briga feia com a minha mãe. Eu namorava uma moça, mas assim, era uma menina, e o nosso namoro não era um namoro cristão, era um namoro padrão do que a sociedade aí nos ensina. E aí, minha mãe estava fazendo supletivo na época, estudava no mesmo horário que ela, e ela começou a perceber que ela estava me traindo. Minha mãe foi tentar abrir os meus olhos, mas eu estava cego, sabe qual é a paixão? Cega a gente, né? E ela, lógico, começou a me colocar contra a minha mãe, e aí então eu tive uma briga feia com ela, e ofendi ela de nomes assim, absurdos. De ela ameaçar de querer sair de casa, diante de tanta humilhação. Porque eu acho, meu irmão, que pior do que matar alguém com um revólver ou com uma faca, é você matar alguém com palavras, principalmente se esse alguém for a sua mãe. E eu disse palavras assim horrendas para ela, diabólicas. Nós ficamos 3 meses sem se falar. E aí foi quando então eu fui convidado para fazer o encontro de jovens aqui na Vila Formosa, em 2001. Tem alguém aqui que não era nascido em 2001? Ai, que medo, hein? Se eu não era nascido, eu já estava lá tendo meu primeiro encontro de jovens. Que coisa, né? A vida passa. E aí, meus irmãos, ali Deus falou abertamente comigo. E olha, o encontro era sábado e domingo, e não era de dormir, você tinha que voltar para casa, e aí no domingo ir para lá de novo. Eu me lembro que no sábado, nem precisou chegar o domingo, no sábado, que foi o primeiro dia do encontro, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar aos pés dos meus pais e pedir perdão para eles pelo péssimo filho que eu estava sendo até aquele presente momento. E ali, meus irmãos, nós vivemos o batismo no Espírito Santo, porque nós fomos tomados de um choro, de uma comoção que nós não conseguimos controlar.
Nós somente nos abraçamos e choramos, e minha mãe dizia: eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. E daquele dia em diante, o nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Mesmo hoje, casado, morando fora da casa dos meus pais, sempre que eu tenho a chance de vê-los, eu peço a bênção para ele. Eu digo que eu amo eles. Porque eu sei que eles perderam noites de sono por causa de mim. Ora porque eu estava doente, ou porque eu chegava tarde em casa, porque na minha adolescência eu passava dias fora de casa às vezes, para ficar na rua, vagabundando. E uma mãe, meus irmãos, não dorme enquanto o filho não chega. Olha quanta preocupação eu causei para os meus pais. Mas hoje eu assumi um compromisso naquele dia que eu cheguei em casa, eu assumi o compromisso de que a partir daquele dia eu seria um filho melhor, que eu ia dar mais orgulho para eles. E hoje, meus irmãos, eu tenho certeza que meus pais se orgulham muito do homem que me tornei. Será que seus pais têm orgulho de você? Não está na hora de você começar a dar orgulho para eles? Não faça nada esperando nada em troca, não. Mas uma hora você vai poder flagrar eles conversando com alguém, falando: olha, meu filho é uma bênção na minha vida. Meu filho se tornou uma bênção lá em casa. E eu digo para vocês, meus irmãos, hoje, ame mais seus pais. Abrace. Eles vão embora. E está chegando a hora. Está passando rápido. Não pense em vocês que seus pais nunca vão morrer, que isso vai estar longe de acontecer. Pense sempre que isso está próximo. Porque quanto mais você tiver essa certeza, mais você vai dar valor para eles. Mais você vai falar: eu tenho que amar meus pais, porque a qualquer momento Deus vai recolher. E depois que recolher, não tem mais o que fazer. Ou eu amo agora, ou eu amo agora. Então, se você não está falando com seu pai e com sua mãe, dobre esse orgulho, essa arrogância, e chegue em casa hoje e tenha coragem de pedir perdão para eles. Peça perdão para eles e diga: me perdoe se até hoje eu fui um estorvo na vida de vocês, porque a partir de agora eu não quero mais ser um aborrecente. Eu quero ser sinal de bênção nessa casa, porque os filhos são herança do Senhor, como nos diz a palavra. O Salmo 127, versículos 3: eis que os filhos são herança do Senhor, então seja herança na sua casa. Olha, meus irmãos, Madre Teresa de Calcutá dizia: se você quer fazer algo para promover a paz mundial, vá para a sua casa e ame a sua família. Santa Teresa d'Ávila dizia: se você não encontrar, se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, nós não vamos encontrar ela na casa alheia. Então não fique comparando, não fique dizendo assim: nossa, como os pais daquele meu amigo, ele queria ter pais assim. Porque, mais uma vez eu digo para vocês, a mulher que hoje é minha esposa, a mãe do meu filho, eu escolhi. Mas minha mãe e meu pai não fui eu que escolhi, foi Deus que escolheu. Você já se perguntou por isso? Peraí, se foi Deus que escolheu essa família para me dar a existência, para que eu me tornasse uma realidade, então é dentro dessa família que eu tenho que viver essa vocação. É dentro dessa família que eu tenho que ser um sinal de Deus. Às vezes a gente fica, com birrinha, principalmente quando tem irmão, Aquela coisa assim: minha mãe ama mais o meu irmão do que eu. Talvez é porque seu irmão hoje está precisando mais. É o que dá mais trabalho. Não fica com ciúme, não. Se hoje sua mãe está tendo que dar um pouquinho mais de amor para aquele, porque ela sabe que aquele está precisando. E às vezes a gente fica em busca de reconhecimento, Olha, você quer saber o seu valor? Você quer saber mesmo o seu valor? Dá uma olhadinha para a cruz. O seu valor é esse. Você vale o preço de um Deus crucificado.
Então não fique regulando ou mendigando o amor que você não tem em casa, porque Deus já te disse qual é o seu valor. Então ame, porque é vocação, é próprio do ser humano. Nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor. Nós fomos criados por amor, com amor e para o amor. Sem esse amor nós não podemos viver. Mas nós temos que amar mais do que ser amado. Porque, meus irmãos, o dia que nós encerrarmos as nossas atividades aqui na terra e formos prestar conta para Deus, a pergunta fatídica que vai determinar se nós, de fato, merecemos o céu ou não é quantas missas, quantas eucaristias você comungou, quantas pregações eu fiz ou quantos livros eu escrevi. Não, a pergunta vai ser: qual foi a sua capacidade de amar? Quando eu te mandei lá na sua família, quando eu escolhi seu pai Joaquim e sua mãe Edith, você foi capaz de amar eles o suficiente para merecer entrar aqui? Talvez eu me surpreenda se a pergunta for essa, né? Então, meus irmãos, ame mais, abrace mais, ouça mais os seus pais, ame mais os seus pais, fale mais com os seus pais, porque, como diz a música do Tiago Brado, Verdades do Tempo, não sabemos quanto tempo nós ainda temos para respirar, não sabemos quanto tempo ainda temos eles perto de nós. Então coloque a mão no seu coração, meu irmão. Lembre-se de uma coisa: não nascemos do acaso nem para o acaso. Deus escolheu a minha família para me dar a existência, para viver o projeto dele. Foi essa família que Deus escolheu para que eu pudesse descobrir a minha vocação, a minha missão aqui na terra. E por amor a Deus, graças a Deus, meu pai e minha mãe me permitiram, me aceitaram, me assumiram e deixaram eu chegar ao mundo. E por conta disso, eu, Alessandro, tenho convicção de que tenho uma dívida de gratidão eterna com meu pai Joaquim e minha mãe Edith. Só por isso já me coloca na condição de ser e querer ser um filho melhor. Nós precisamos dialogar mais, participe mais das coisas na sua casa. Não seja mais um encosto, um estorvo, um aborrecimento para os seus pais. Nós não somos filhos perfeitos, não, e nossos pais não são pais perfeitos, mas nós devemos acreditar na força e no poder do amor. O amor ele é vital para a saúde da nossa família, para a sobrevivência da nossa família, para que a nossa família possa triunfar. O perdão, ele é vital, ele é remédio de cura. A sua família é um território de bênção, de cura, e não uma arena de conflito, não. Então, meu irmão, seja um promotor da paz, seja um embaixador do amor na sua casa. E toda vez que você olhar para o seu pai e sua mãe, dê aquela olhada como se dizendo: uma hora eles não vão estar mais aqui, então eu preciso amar mais. Coloque a mão no coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, de hoje em diante eu me comprometo a ser um filho melhor, a pedir perdão e a dar meu perdão, mais amar do que ser amado, ser mais presente, mais participativo na minha vida familiar. Eu prometo, Senhor, um maior desdobramento da minha parte na tarefa, na vocação de amar meus pais, respeitá-los e honrá-los, para atrair sobre mim a sua bênção. Quero muito, Senhor, oferecer a eles inúmeros motivos para que eles se alegrem, para que eles se orgulhem de mim
do filho que me tornei, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ficar de pé. Isso, vai colocando a mão no coração, traga a figura dos seus pais no coração. Coloque seu coração na palma da mão. Na palma da mão. Se o amor mais sincero, o sorriso mais puro, riso mais puro, olhar mais fraterno, olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade, saber a verdade. E o passado não volta, futuro não temos, e hoje ainda não acabou. Hoje não acabou, por isso abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Ouça mais, isso, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Vamos mais uma vez fazer essa música a nossa oração hoje. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque na palma da mão. É preciso ofertar. Oferte um sorriso mais puro, riso mais puro, olhar mais fraterno. O mundo precisa. O passado não volta. O futuro não temos. E hoje não. A senhora é mãe? Fica aqui. Por isso, ame mais. Abrace mais. Pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Eu queria dar a oportunidade